PKS. Os cientistas acreditam que 4,5 milhões de anos atrás, nuvens de pó e gás interestelar uniram-se sob sua própria gravidade. Esse redemoinho produziu uma nova estrela, o nosso Sol. Os redemoinhos menores acabaram por formar planetas. Os jovens planetas eram continuamente bombardeados por fragmentos sólidos de rocha e minério, o que criou crateras nos planetas mais próximos do Sol. Mais distantes do Sol, os planetas exteriores, mais frios, atraíram as nuvens que restaram, formando gigantescos mundos gasosos. Atualmente sabemos que há 9 planetas, muitas luas, asteroides, meteoros, cometas e outros objetos em órbita ao redor do Sol. Suas órbitas são aproximadamente circulares ou elípticas. Cada planeta está, a grosso modo, 2 vezes mais distante do Sol que seu vizinho interno. Suas órbitas se estendem por mais de 12 bilhões de quilômetros no espaço. Este vasto sistema depende da atração gravitacional do Sol para manter seu delicado equilíbrio. O Sol contém mais de 99% da massa do Sistema Solar. Ele é maior do que 1 milhão de terras juntas. A pressão dessa massa enorme faz com que o núcleo do Sol atinja uma temperatura de 15 milhões de graus centígrados. Nessas temperaturas altíssimas, o hidrogênio é fundido e transformado em hélio. A energia gerada nessa fusão é a fonte da maior parte do calor, da luz e de outras formas de energia provenientes do Sol. Os movimentos fluidos no núcleo fundido do Sol transformam-no em um ímã gigante. O campo magnético gerado pelo núcleo do Sol chama-se magnetosfera. A magnetosfera estende-se até os planetas. As áreas mais escuras e mais frias na superfície do Sol, chamadas manchas solares, ajudam os cientistas a calcular a rotação do Sol. Como a parte externa do Sol é gasosa, a rotação da superfície tem velocidades diferentes. 25 dias no Equador e 2 dias a mais nos polos. Erupções violentas, chamadas protuberâncias, explodem constantemente na superfície solar, lançando grandes lençóis de matéria solar. Frequentemente, perto das manchas solares, fluxos de partículas chamadas grânulos lançam fogo ao espaço. A corrente de íons e elétrons, conhecida como vento solar, influencia vários fenômenos em todo o Sistema Solar. Os planetas interiores, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são conhecidos como planetas terrestres. Todos são relativamente pequenos e suas superfícies são duras e rochosas. Mercúrio, o mais próximo do Sol, é muito pouco visível da Terra. As sondas espaciais, porém, revelam uma superfície coberta de crateras antiquíssimas. Sem ar nem água para desgastar sua superfície, as crateras permanecem inalteradas. As variações de temperatura em Mercúrio são as mais extremas de todos os planetas do Sistema Solar. Vênus, o planeta mais brilhante quando visto da Terra, é o segundo planeta mais próximo do Sol. O brilho de Vênus provém do reflexo da luz do Sol em sua atmosfera densa e nublada de ácido sulfúrico. Essa atmosfera cria um efeito estufa que reflete o calor do planeta de volta à superfície. Devido ao efeito estufa, Vênus é mais quente que Mercúrio. As sondas radar que exploram sob a névoa planetária de Vênus revelam um mundo seco e poeirento. Os computadores têm utilizado as imagens desses radares para criar um falso mapa colorido da superfície venusiana. A rotação de Vênus é extremamente lenta. Cada dia e noite em Vênus duram cerca de 2/3 do ano terrestre.
Vênus é um dos 2 únicos planetas com rotação em direção inversa à dos outros planetas do Sistema Solar. Essas diferenças tornam-se ainda mais notáveis quando comparamos Vênus à sua irmã gêmea no Sistema Solar, a Terra. O nosso planeta, terceiro mais próximo do Sol, é um mundo azul, o único planeta do Sistema Solar coberto por oceanos de água. À semelhança de todos os planetas com atmosfera, a Terra tem um sistema climático em constante mudança, alimentado pela energia solar. O ar e os oceanos da Terra, assim como seu solo, são inigualavelmente ricos em oxigênio, o bloco construtor fundamental da vida. O núcleo de ferro fundido da Terra produz seu próprio campo magnético ao redor do planeta. Essa magnetosfera é ampliada pelo vento solar quando as partículas carregadas do Sol passam pela Terra. Às vezes, nossa atmosfera brilha com esse impacto em um espetáculo luminoso conhecido no hemisfério norte como aurora boreal. A Terra compartilha com a Lua sua órbita ao redor do Sol. Sabemos comprovadamente que a Lua é um mundo sem ar e sem água. A superfície da Lua é coberta de crateras. A temperatura varia de 100 graus centígrados ao meio-dia a 173 graus negativos à noite. A Terra é 81 vezes maior que a Lua. Mesmo assim, a Lua ainda exerce grande influência sobre nosso meio ambiente. Diariamente, em todo o mundo, os oceanos sobem e descem, de acordo com a posição da Lua. As marés são provocadas pela atração gravitacional da Lua e do Sol. Quando a Lua passa exatamente na frente do Sol, ocorre um eclipse do Sol, bloqueando o disco solar durante vários minutos e transformando o dia em noite na Terra. Durante o eclipse total do Sol, os cientistas podem observar a atmosfera externa e as protuberâncias do Sol. Marte é o 4º planeta mais próximo do Sol e tem apenas 1/3 do diâmetro da Terra. Sua fraca atração gravitacional significa que sua atmosfera é bem delgada. Sua superfície, devastada pelos ventos, é seca e poeirenta e extremamente fria até no Equador. Vastas tempestades de poeira amarela frequentemente cobrem totalmente o planeta, às vezes durante meses. Dentre todos os planetas, Marte é o que tem o meio ambiente mais semelhante ao nosso. O dia marciano é apenas 1 hora mais longo que o dia da Terra. E da mesma forma que a Terra, a inclinação da rotação de Marte produz estações. Já que Marte leva quase 2 anos para completar sua órbita ao redor do Sol, cada estação dura quase 6 meses. A superfície das calotas polares, composta principalmente de gás carbônico, se expande e se contrai com o passar das estações marcianas. Abaixo da superfície, porém, uma camada de água fica permanentemente congelada em temperaturas abaixo de zero. 3 bilhões de anos atrás, rios de água fluíam sobre a paisagem marciana, cavando desfiladeiros semelhantes aos terrestres. Essa água deve ter se evaporado gradualmente ou talvez tenha se congelado, não voltando mais a circular. Mas os canais ainda existem. Um deles, Valles Marineris, estende-se por mais de 5.000 quilômetros, distância superior à de Nova York a Los Angeles. O planeta já foi inundado pela lava de vulcões gigantescos. O Monte Olympus, o maior vulcão do Sistema Solar, cobre uma área maior que a das ilhas do Havaí. Marte tem 2 luas em sua órbita, Phobos e Deimos. Nenhuma das duas tem mais de 30 quilômetros de diâmetro. Além de Marte está o cinturão de asteroides, onde estima-se que há 100.000 asteroides com mais de 1 quilômetro de diâmetro em órbita ao redor do Sol. Contudo, há alguns asteroides que orbitam para dentro do Sistema Solar interior. A maioria dos asteroides compõe-se de rochas e minérios, composição bem semelhante à dos planetas. Além do cinturão de asteroides está Júpiter, o primeiro dos gigantescos planetas exteriores. Júpiter é maior do que todos os planetas juntos. Contudo, à semelhança do Sol, Júpiter compõe-se quase totalmente de hidrogênio e hélio, os 2 elementos mais leves do universo. Por ser um planeta gasoso, a rotação de sua atmosfera assume diversas velocidades.
Grandes quantidades de energia alimentam sistemas de tempestades em todo o planeta. O mais famoso, a Grande Mancha Vermelha, tem pelo menos 300 anos de idade e seu tamanho é muitas vezes superior ao da Terra. A intensa magnetosfera de Júpiter tem o diâmetro do Sol, criando auroras em toda a sua atmosfera. Um fino anel de minúsculas partículas de poeira orbita o planeta. O anel e as 16 luas de Júpiter transformam o planeta em uma espécie de sistema solar. As 4 maiores luas, conhecidas pelo nome de luas galileanas, em homenagem ao descobridor Galileu, são Calisto, Ganimedes, Europa e Io. Talvez a mais impressionante seja Io. Os vulcões de Io, constantemente em erupção, lançam gases sulfurosos e partículas a centenas de quilômetros do espaço. Saturno, o 6º planeta em distância do Sol, é menor e mais frio do que Júpiter. Os anéis de Saturno são mais famosos e mais bonitos do que quaisquer outros do Sistema Solar. De perto revelam uma série de anéis cada vez mais finos, como os sulcos de um disco fonográfico. Embora com menos de 10 metros de espessura e composto por pouco mais do que pequenos blocos de gelo, os espetaculares anéis estendem-se por centenas de milhares de quilômetros no espaço. Acredita-se que as divisões nos anéis foram provocadas pela atração gravitacional de algumas das luas de Saturno, que funcionam como satélites. A maior lua de Saturno é Titã. Titã é a única lua do Sistema Solar que possui a atmosfera. Além de Saturno, encontra-se o mundo menor de Urano, cerca de 15 vezes maior que a Terra. Uma atmosfera verde, rica em amônia e metano, cobre Urano, criando substâncias químicas semelhantes aos poluentes encontrados no smog. A rotação de Urano é quase totalmente lateral e, à semelhança de Vênus, sua rotação tem direção inversa à dos outros planetas. Mais estranha ainda é a magnetosfera de Urano. Em vez de girar em torno de seu eixo de rotação, como a dos outros planetas, a magnetosfera de Urano é excêntrica e tem uma inclinação de 55 graus. O lado diurno de Urano emite uma trêmula luz ultravioleta chamada eletroincandescência. Os cientistas acreditam que essa eletroincandescência é a causa de uma nuvem de hidrogênio extremamente fina que se estende para muito além das luas de Urano. 10 finos anéis de carbono giram ao redor de Urano, assim como 14 luas. Miranda é a mais notável de suas luas. Em um de seus lados há enormes sistemas geradores de imperfeições, enquanto o outro lado permanece relativamente tranquilo. A 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol está Netuno, um planeta muito parecido com Urano. Os ventos gelados de Netuno fazem nuvens de metano congelado rodopiarem ao redor do planeta a velocidades de até 2.200 km por hora. As sombras sugerem que há 3 camadas distintas de nuvens na atmosfera de Netuno. Uma das características mais marcantes de Netuno é um sistema rotativo de tempestades, chamado a Grande Mancha Escura. Mais ou menos do tamanho da Terra, a Grande Mancha Escura gira lentamente em movimento anti-horário, deixando um rastro de nuvens do tipo Cirrus. Há 4 anéis ao redor de Netuno. 2 deles são membranas de poeira tão finas e secas que são quase invisíveis. Bem além dos anéis orbita Tritão, a maior das 8 luas de Netuno. Originalmente, Tritão era um viajante interplanetário e foi atraído pela força gravitacional de Netuno. A espessa superfície gelada de Tritão flutua sobre um profundo oceano global. Na calota polar sul de Tritão, há manchas escuras que são deixadas geysers em contínua erupção de gás nitrogênio. Netuno é o último dos gigantescos planetas gasosos. Mas além de Netuno, há um 9º planeta, o menor de nosso sistema solar. Plutão é o menor dos planetas e o mais distante do Sol. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho da nossa Lua. Sua órbita é deslocada em relação a todos os outros planetas. Durante 20 anos, a cada 2048 anos, Plutão passa por dentro e não por fora da órbita de Netuno. Plutão tem apenas uma lua em sua órbita, Caronte, com quase metade de seu tamanho.
O núcleo rochoso de Plutão está coberto por gelo e metano congelado. Tem uma atmosfera de metano. Visto de Plutão, o Sol pareceria uma estrela com brilho intenso. Os cometas também iluminam o céu noturno. Eles brilham devido ao impacto com a radiação do Sol e o vento solar. A maioria dos cometas tiveram origem além da órbita de Plutão e circulam continuamente o sistema solar durante séculos. Os cometas são frequentemente confundidos com meteoros, os rastros brilhantes de luz conhecidos como estrelas cadentes. Diariamente, chovem milhares deles na atmosfera terrestre e se dissolvem em segundos. O nosso sistema solar ainda vai durar bilhões de anos. Nascido no mesmo incêndio interestelar, o Sol, os planetas, as luas, os cometas, os asteroides e os meteoros compartilham uma herança comum. Contudo, cada um evoluiu e se transformou em um mundo único, diferente de todos os outros. Até onde sabemos, só existe vida em um mundo do nosso sistema solar, o pequeno planeta azul chamado Terra. Isso demonstra como é frágil o equilíbrio entre calor e frio, água, terra e ar. Vamos aprender então a amar esse nosso planeta jardim, assim como ele nos ama e nos protege.